regra de Cramer é um método de resolução de sistemas possíveis determinados, ou seja, aqueles que têm solução única, que se utiliza de determinantes. Então a gente pode tentar resolver um sistema toda vez que o determinante principal for diferente de zero. Mas o que vem a ser o determinante principal? Vai ser um dos valores que vai definir as incógnitas, os resultados do meu sistema possível determinado. Então, se eu tiver um sistema que tenha, por exemplo, uma incógnita x, e eu quero saber o valor dessa incógnita, quanto vai ser o valor de x, eu posso fazer, usando a regra de Cramer, o determinante com relação à incógnita x dividido pelo determinante principal. Isso, como eu disse, só vai acontecer se o determinante principal for diferente de zero, que é o que assegura que o sistema é possível determinado. Se o meu sistema tem uma incógnita y, você pode pensar em coordenadas se os valores x, y, z são coordenadas de um ponto, no plano, no espaço, vai depender da interpretação geométrica que você faz desses valores dentro do sistema. Se você quer saber o valor da incógnita y, você vai fazer algo semelhante aqui, determinante com relação a y, também pelo determinante principal. Se o teu sistema tem uma incógnita z, para descobri-la, basta fazer o determinante com relação à incógnita z, também dividido pelo principal, e assim sucessivamente para qualquer número de incógnitas que você tenha. Agora, a gente precisa saber como calcular esses determinantes. Vamos fazer dois exemplos, um num sistema 2x2, ou seja, duas equações e duas incógnitas, e um num 3x3, com três equações e três incógnitas. Então, exemplo 1, vamos imaginar um sistema 2x2, duas equações, duas incógnitas. Vou colocar aqui x mais 3y igual a menos 1. E uma outra equação com x menos 4y igual a 13. A primeira coisa a se verificar, para saber se trata-se de um sistema possível determinado e que daí vai valer a regra de Cramer, é se o determinante principal é diferente de zero. Se ele for igual a zero, não é um sistema possível determinado, a gente não pode utilizar essa regra. Como calculo o determinante principal? Você vai construir o determinante com os coeficientes das incógnitas. A primeira coluna desse determinante vai ser constituído pelos coeficientes do x, os valores, os números que estão associados ao x. Quem aqui está multiplicando x, lembre-se que se não aparece nada é como se fosse 1. Então, primeira coluna, 1, 1. São os dois números associados ao x. Na segunda coluna, os coeficientes do y, 3 e menos 4. Cuidado com o sinal. Se você esquecê-lo, vai alterar tudo no seu sistema, na sua resolução. Calculo esse determinante, diagonal principal, menos 4, menos a diagonal secundária, 3 vezes 1, 3. Isso deu um determinante principal igual a menos 7. Se ele é diferente de zero, então você está num sistema possível determinado, quer dizer que ele vai ter única solução, vai ter apenas um valor de x e um valor de y, que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Ou é um ponto do plano cartesiano com coordenadas x e y que satisfaz essas duas equações de reta, que seria o ponto então de intersecção entre as duas equações. Essa seria a interpretação geométrica do problema, do sistema. Agora eu tenho que calcular um determinante com relação a cada incógnita, em relação a x, outro em relação a y. Para calcular o determinante com relação à variável x, a incógnita x, o que eu faço? A primeira coluna no determinante principal era associada aos coeficientes do x. Já que eu estou fazendo o determinante com relação a x, é esta coluna que será alterada pelos valores que estão nas respostas das equações. Então a primeira coluna passa a ser o menos 1, 13, os números que estão ali
as equações estão igualadas a eles. A segunda coluna são os coeficientes do y. Não mexe nele porque você está mexendo com x. Então continuam 3 e menos 4. É a coluna dos coeficientes do y. Então eu só altero a coluna do x quando eu faço o dx. Por sua vez, quando eu vou fazer o determinante com relação a y, quem eu vou alterar? A coluna do y. A primeira coluna é a do x. 1 permanece. Na segunda coluna, ao invés de y, você vai colocar os valores da resposta. Menos 1, 13. E calculo, então, cada determinante. Determinante com relação a x. Menos 1 vezes menos 4, 4. Menos 3 vezes 13, 39. 4 com menos 39, isso dá menos 35. Guardo o dx. O dy, 1 vezes 13, 13, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos com menos, mais 1. 13 e 1, 14. Guardo o dy. O que a gente quer é achar os valores de x e de y. De acordo com a regra de Cramer, x será dx sobre d, y será dy sobre d. Neste caso, nós temos o dx igual a menos 35, dividido pelo d, que é menos 7. Menos com menos mais, 35 dividido por 7, x vai valer 5. E o y, dy, 14, dividido pelo d, menos 7. 14 dividido por menos 7, isso dá menos 2. Quando você está resolvendo um sistema, é comum que se coloque o resultado como um conjunto de solução. E isso aqui constitui uma solução única, apesar de eu ter um valor de x e o outro valor para y, que muitas vezes as pessoas acham que são duas soluções, isso é um ponto, é uma representação no plano cartesiano. Lembrando que aqui, se eu estou falando em x e y, eu estou no plano cartesiano, eu estou em duas dimensões. Então isso aqui é um par ordenado, representa um ponto apenas, por isso uma única solução. É comum, portanto, quando você está resolvendo um sistema, que você coloque o conjunto de solução. Conjunto de solução, conjuntos normalmente são colocados com chaves, e aqui dentro você vai colocar a única solução, que, como eu disse, é um par ordenado. Pares ordenados você representa entre parênteses. Valor da coordenada x, valor da coordenada y. Fecha parênteses, indicando que terminou o par ordenado. Fecha chaves, indicando que fechou o conjunto de solução. Então, este ponto é o único que satisfaz as duas equações de retas que estão aqui representadas. Portanto, esse seria o ponto de intersecção entre essas duas retas. Visto de outra maneira, esse valor x junto com esse valor y são os valores das duas incógnitas que resolvem as duas equações simultaneamente. Eu tenho infinitos valores x e y que satisfazem a primeira equação, outros infinitos que satisfazem a segunda. Mas esse é o único par ordenado, x e y, que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Ok, esse foi um exemplo de um sistema com duas equações e duas incógnitas. Vamos pensar num exemplo um pouquinho de um sistema um pouquinho maior com três equações e três incógnitas. O processo é muito semelhante, a única coisa é que você vai ter um determinante maior para calcular. Deixa eu apagar essa parte aqui, para a gente ter espaço para organizar os determinantes. E vamos imaginar o seguinte: tem um sistema, três equações, três incógnitas. Então vamos fazer assim: x mais y mais z igual a 4. É a minha primeira equação com três incógnitas. Na segunda equação, vamos escrever 2x menos y mais 3z igual a 14. E a terceira, 3x mais 2y
menos z igual a 1. Claro que eu posso ter o sistema do jeito que for, com valores os mais estranhos aqui, não há problema nenhum. Primeira coisa, calcular o determinante principal. Quem é o determinante principal? Aquele que é constituído dos coeficientes das incógnitas. Primeira coluna, os coeficientes do x, 1, 2 e 3. Se aqui não aparece nada, é 1. 1, 2, 3. Segunda coluna, os coeficientes do y, 1, menos 1, 2. 1, menos 1, cuidado com o sinal, tá? 2. E a terceira coluna, os coeficientes do z, 1, 3, menos 1. 1, 3, menos 1. Se por acaso eu não tivesse, por exemplo, esse menos y aqui, se a equação fosse 2x mais 3z igual a 14, nessa posição você teria um zero, que é como se o y ali, já que ele não apareceu, como se ele tivesse com o coeficiente zero. Então seria 0y, e é o zero que iria aparecer aqui. É a única ressalva que você tem que ter na hora de organizar, se tentar resolver por regra de Cramer, por determinantes. Cada posição tem que ter o coeficiente daquela variável, daquela incógnita. Se ela não aparece, então zero. 3 por 3, o que eu posso fazer? Regra de Sarri, copio essas duas colunas aqui na frente, ou essas duas linhas aqui embaixo, ou eu tento fazê-la direto. Eu vou tentar fazê-la assim. 1 vezes menos 1 vezes menos 1, deu 1. Mantenho o sinal. Aí, esses dois valores com quem está sozinho lá em cima. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, mantenho mais 4. Agora, paralelamente, esses dois valores daqui com quem está sozinho aqui embaixo. 1 vezes 3, 3. Vezes 3, 9. 9. Agora, na secundária, mudando o sinal. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 3, menos 3. Muda, virou mais 3. Paralelamente a ela, para cima, eu tenho dois valores com o que está sozinho aqui embaixo. 1 vezes 2, 2, com menos 1, menos 2. Muda de sinal, mais 2. Mesma ideia, para baixo dela, esses dois valores com quem está sozinho lá em cima. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, muda o sinal, menos 6. Então eu chego no determinante principal, que vai ser 1 mais 4, 5, 5 com 9, 14, 14, 17, com 2, 19, menos 6, 13. Esse é o meu determinante principal. Guardo ele, como ele é diferente de zero, quer dizer que o nosso sistema é possível determinado. Então ele vai ter solução única. Um valor x, um y e um z. Vai ser um terno ordenado. Agora eu vou ter que calcular o determinante com relação a cada uma das variáveis, das incógnitas. Um dx, um dy e um dz. Cada vez que eu calculo o determinante com relação a uma das incógnitas, é a coluna da incógnita que eu altero. Então o dx vai ser a coluna do x que eu vou mexer. O resto continua, do y e do z continua igual. Então continua igual do principal. 1 menos 1, 2, aqui no do meio. 1 menos 1, 2. E 1, 3 menos 1. No dy eu vou alterar do meio, que é do y. A primeira, que era do x, 1, 2 e 3. E a última, que era do z, 1, 3 menos 1, permanece inalterada. dz, você vai alterar a do z, a última. A do x e a do y, as duas primeiras, permanecem iguais. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. E aí, em cada caso, na coluna referente à sua variável, à sua incógnita, é que você vai colocar
os valores finais ali das equações. 4, 14 e 1 na primeira, na segunda e por fim na terceira colunas. E aí novamente eu vou tentar resolver direto. Diagonal principal, 4 vezes menos 1 vezes menos 1, isso dá mais 4, mantenho. Paralelamente para cima eu tenho esses dois valores com quem está sozinho lá embaixo, no extremo, 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3. Mantenho o sinal, somando 3. Paralelamente para baixo eu tenho esses dois valores com quem está sozinho lá na extremidade, 14 vezes 2, 28 vezes 1, 28, mantenho, mais 28. Agora no sentido da secundária, 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1, muda de sinal, mais 1. Paralelamente para cima, temos esses dois valores com um sozinho ali embaixo. 1 vezes 14, 14 vezes menos 1, menos 14, mudamos o sinal, mais 14. E paralelamente para baixo, nós temos esses dois com sozinho lá em cima. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, mudando, menos 24. Aqui nós teremos 28 menos 24, 4. 4 mais 4, 8. Com mais 4, 12. 12 com mais 14, 26. Então, o dx ficou igual a 26. Guardo ele. Vou para o dy. Mesma ideia, processo semelhante, 1, 14 menos 1, menos 14. Paralelamente, 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Mantenho o sinal. 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Mantenho mais 2. Diagonal secundária, 3 vezes 14 são 42, vezes 1, 42, muda o sinal, menos 42. 4 vezes 2 são 8, vezes menos 1, menos 8, mudou para mais 8. E agora para baixo esses dois com sozinho lá em cima. 1 vezes 3, 3, mudou o sinal, menos 3. Vamos ver quanto dá isso, menos 14... com mais 36, isso dá 22. 22 com mais 2 são 24. 24 com mais 8 são 32. 32 com menos 42 dá menos 10. Menos 10 com menos 3, menos 13. Logo, o dy será menos 13. Vamos para o dz, que vai ser o nosso último determinante a ser calculado. Teremos, de novo, o mesmo processo, cálculo de determinante. Às vezes isso é bem demorado, dependendo da tua prática na resolução. 1 vezes 1, vezes menos 1, menos 1. 1, 14. 14 vezes 3 são 42, mais 42. Neste 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Na secundária agora, 3 vezes menos 1, menos 3 vezes 4, menos 12, mudamos o sinal para mais 12. Paralelamente esses dois, com sozinho lá embaixo, no extremo. 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Mudo, menos 2. E para baixo esses dois, com quem está sozinho lá em cima. 1 vezes 2, 2 vezes 14, 28. Mudo o sinal, menos 28. Vamos ver quanto dá isso agora. Menos 1. Não tem muita escolha aqui. Menos 2 com menos 28, menos 30. Menos 30 com mais 42 dá 12. 12 com 12, 24. 24 com 16 são 40. Menos 1, 39. dz igual a 39. Ok.
Por fim, a gente queria encontrar os valores das incógnitas do x, do y e do z. Logo, dx sobre d vai ser o valor do x, nesse caso 26 sobre 13, o que nos dá o valor 2. O y será dy sobre d. No dy você tem menos 13 dividido por 13, deu o valor menos 1. E por último, no z, teremos dz sobre d, o que será 39 sobre 13, o valor 3. Então, o meu conjunto de solução, nesse caso, é um terno ordenado, valor x, valor y, valor z. É um ponto no espaço tridimensional de intersecção daquelas três equações de retas que também estariam no espaço tridimensional. Essa seria a interpretação geométrica. Só uma ressalva aqui, os dois sistemas de exemplo que eu fiz foram escolhidos para que os valores de resultado, por uma questão de simplificação, de facilidade na hora de visualização dos valores, foram escolhidos para dar valores inteiros. Isso não quer dizer que o teu x, y e z tenham que ser sempre inteiros. É muito possível que você tenha um sistema em que o x pode dar um valor decimal, fracionário, não há problema nenhum. Como eu disse, aqui foram escolhidos para tentar facilitar o teu entendimento na hora da montagem. Ok, é isso.